Olá a todos, mais um episódio aqui do Mangusta Cast e dessa vez eu trouxe um convidado. Este episódio eu creio que ele será um pouco mais sério, então eu não sei se vai acabar tendo muita piada, muita zoeira, enfim. Mas vamos ver, né? Enfim, se apresente aí, Morgan. Olá pessoal, eu sou o Morgan, eu sou o administrador de alguns canais do Telegram, sou católico, há pouco tempo convertido, né? Faz mais ou menos uns 8 meses. E eu vim aqui por indicação de um dos amigos do Mangusta, né? Muito prazer de estar aqui. Prazer é todo meu. Tem que fazer um agradecimento, né? Agradecer ao Emolia, né? Por recomendar mais uma pessoa para o podcast aqui. Fazer mais uma vez a ponte. Tem que agradecer a ele. Muito obrigado. Então, vamos comentar sobre sua conversão ao catolicismo, né? Um assunto interessante, eu acho que pode ajudar muita gente que esteja interessada em se converter, não sabe qual o caminho, ou aquela pessoa que está perdida, que não sabe se tem fé ou não. Talvez até dar uma luz em algumas pessoas que acreditam em alguma outra coisa, né? Tipo, não sei, a pessoa é macumbeira e, tipo, escuta o podcast e se converte. Antes de começar a falar sobre a conversão, eu acho interessante você comentar como que era a sua vida antes da conversão, o que você acreditava, o que você fazia. Olha, então, antes da minha conversão, eu fui boa parte da minha vida ateu, né? Quando eu era criança, né? Criança não tem muito pensamento, só faz as coisas meio de qualquer jeito. Então eu era basicamente um deísta quando eu era criança, né? Porque eu fazia, sei lá, uma Ave Maria e um Pai Nosso antes de dormir. E era basicamente isso, eu acreditava em Deus e tal. Só que eu nunca fui acostumado a ir à igreja católica, né? Infelizmente. Mas também fui batizado quando criança, aos 7 anos mais ou menos. Por influência da minha avó, né? Minha mãe queria deixar que eu me batizasse se eu quisesse, quando adulto. Mas minha avó obrigou minha mãe a me batizar quando eu era mais jovem. E aí, boa parte da minha vida eu fui ateu. E também, nessa época, eu gostava muito, por exemplo, de computarias, né? Mexer muito com o programa computador. Eu ainda mexo. Ainda vou talvez fazer disso minha opção, mas na época eu era muito pirado nesse tipo de coisa, né? Eu vivia muito esse mundo. Hoje em dia nem tanto. Já cheguei a mexer com vários tipos de sistema, vivia trocando o sistema operacional do meu computador. Você disse que era ateu. Você era daqueles ateus militantes, ou ateu mais de boas? Como que era? Era Cara, depende da época. No começo eu fui aqueles, digamos, ateus fervorosos. O ateu chato. Caralho. sei. Já tive esse O período ateu também. chato. Então, depois, eu fui simplesmente ficando aquele ateu, tipo, tá bom, cara, acredita no que você quiser, só não me enche o saco. Mas, cara, como todo ateu, né, a pessoa, como a Igreja Católica, ela é a verdade, né? É a única religião verdadeira. O que acontece? O demônio, ele vai atacar mais a Igreja Católica, se não atacar somente ela. Por quê? Se na Igreja Católica é onde tem a salvação, ele só precisa atacar o pessoal que tá lá, entendeu? Se ele não precisa ele atacar quem tá fora, porque quem tá fora já tá perdido. Então, eu sempre, quando eu era ateu, né? Que ateu tem influência de demônio. Quando eu era ateu,
eu sempre tendi a ter mais coisa contra a Igreja Católica do que outras religiões, né? Eu achava todas essas chatas, porque, sei lá, eu só achava chato ser religioso também, então achava todas chatas, mas eu tinha mais problema com a Igreja Católica. E acreditava naqueles mitos, tipo, e o Deus aí de vocês, que nasceu no mesmo dado que todos os outros deuses aí pagão, hein? O cara só. Cara, normalmente esse tipo de pessoa que diz isso, ele só vê um artigo, acredita e não pesquisa nem o contraponto do argumento. Quando você vai pesquisar o contraponto do argumento, você vê que isso é mentira. Normalmente, ou foi por coincidência, literalmente, ou foi porque depois por exemplo, do, nos primeiros séculos, nos 4 primeiros séculos, já era dito que, por estudos dos padres da igreja, né, os primeiros padres da igreja, sacerdotes, bispos, eles já estudaram que Jesus realmente tinha nascido no dia 25 de dezembro, com base bíblica, né? Eles pegaram o dia que São João Batista nasceu, que foi mais ou menos perto de tal coisa, que é em tal dia, no calendário hebraico. Aí fizeram os cálculos e deu realmente 25. Depois disso que veio aparecer, bora botar o imperador romano, né? No século IV, ele veio, ou foi no século III, ele veio botar a festa do Deus Sol lá deles no dia do dia do nascimento de Cristo. Por quê? Um dos motivos, ou foi porque só por votar, ou foi para diminuir a adesão ao cristianismo, né? Tipo, ocultar a adesão ao cristianismo, botando o dia do sol no dia do nascimento de Cristo. É uma das possibilidades. Então, cara, quando você é ateu, realmente você literalmente bota uma venda nos olhos porque você quer. Basicamente isso. Depois você estuda um pouco, você percebe que é besteira, né? E partindo para a conversão, quando foi que você se deu conta de que o catolicismo era a religião verdadeira? Quando foi que você começou a acreditar, a ter fé? Foi justamente o Telegram. Acabei tendo contato com grupos anarcocapitalistas, na verdade libertários, que tinham bastante católicos lá. E eu gostava do pessoal de lá, eles eram bem legais, bem de boas. E depois eu entrei num grupo privado de um dos caras lá, tipo, sei lá, com 60 pessoas lá, bem privado, tipo, só alguns caras. Só alguns caras conversavam. Encontrei católicos lá incríveis. Pessoas muito gente boas, eu gostei demais da recepção. E foi um dos motivos. Outro motivo, pode até parecer engraçado, mas aquelas edits de Little Dark Age com Jesus e Volte à Tradição, essas coisas me ajudaram muito, porque eu achava muito massa. Ainda acho, sinceramente. Mas foi uma das coisas que me ajudou também. E eu comecei a pensar, né? Tudo isso foi basicamente no começo desse ano. Todas essas coisas passando na cabeça, né? Aí eu tava meio pá das ideias. E aí foi tudo acontecendo e eu pensei, cara, uma outra coisa que eu vejo é que, pô, católicos, religioso em geral, mas como a minha cidade é bem católica, né? E eu tenho a religião católica é a maior, né? Além de ser a verdadeira, é a que tem mais fiéis. Eu acho que justamente por ser a verdadeira. E era que me vinha à mente. E também por causa dos meus amigos que eram católicos, né, na internet, né? E eu, pô, os religiosos são bem mais felizes. Os católicos, em específico, são, né? Eu quero a felicidade desses caras, tá ligado? Eu tô cansado de viver essa vida meio depressiva, meio ansiosa que eu vivo. Em 2021, 2020, eu tive problema com ansiedade, tipo, crise de ansiedade, muito loucura. Ela tá bem fraca hoje em dia. Hoje tá bem de boa. Ah,
Nem tenho mais problema com isso. Às vezes, mas é bem de leve. Com o tempo passa, né? E aí eu queria sair dessa vida. Eu pensei, pô, os católicos estão de boa. Cara, talvez eu me converta, né? Aí eu continuei vendo os vídeos de tentando melhorar a minha vida, calistenia, etc. E vendo os vídeos lá de editzinha de volte à tradição, muito legal, ok. Conversando com meus amigos católicos, ok. E eu fiquei, cara, eu quero me converter, cara. Quero me converter, né? Fui pensando nisso, fui vendo uns vídeos do Padre Paulo Ricardo. Esse cara é muito bom. Foi um dos pontapés também para minha conversão. E comecei a, sei lá, rezar o terço, etc. Comecei a rezar o terço, etc. E agora eu não sei se foi depois ou antes, tá? É porque é meio bagunçado na minha cabeça. Eu conheci uns amigos na escola. Eu já tava querendo me converter, tipo, falar que eu era convertido, já, né? Mas eu já tinha aquelas ideias que não vão de acordo com a esquerda, né? Eu já tinha elas antes. E aí, eu era um cara que me expressava demais. E o que é que deu? Minha sala inteira começou a me odiar por causa das minhas ideias que não vão de acordo com a cartilha esquerdista. Tem quantos anos? Cara, eu tenho uns 16. Ensino médio ainda? Primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Isso. Cara, aí começaram a me odiar. Eu acho que aí minha fama, né, na escola começou a aumentar por causa desse ódio de eu ser meio biluteté das ideias, né? Nas ideias de direita. E aí, um cara de outra sala do segundo ano de informática ouviu essa história. Tipo, ouviu que tinha um cara do primeiro ano de informática que era totalmente louco das ideias, que fez a sala dele inteira odiar ele por causa das ideias de direita dele, basicamente. Era totalmente contra os LGBT. Cara, eu falei em grupo da sala, mal de LGBT, mal de gay, entendeu? Então minha fama cresceu na escola. Aí esse cara veio, um dia me encontrou no ônibus, né? Porque, tipo, aí ele chegou dizendo, pô, tu é muito... Os caras dizem que tu é um mini eu, entendeu? Porque no começo, quando ele entrou na escola, ele também era assim, entendeu? Era muito aberto com as ideias dele. Depois ele começou a se camuflar mais, né? Ele continuou com as mesmas ideias, mas ele começou a se camuflar mais pra não dar problema pra ele. Que é até uma ideia muito boa. Hoje em dia eu faço isso porque eu não tô com um saco de ouvir besteira dos outros, né? Eu faço as coisas mais de maneira camuflada, vou indo de boa, meto alguma coisa religiosa ou de direita bem de levezinho, entendeu? Não chego assustando, porque se você chegar com a ideia de cara, o cara se assusta, porque ele viveu a vida inteira dele com aquelas ideias esquerdistas. Não é num dia que tu vai conseguir mudar a ideia do cara, entendeu? E aí ele chegou pra mim, né? Falou comigo, falou que ele era... Conversou comigo, tal. Gostei muito do cara, o cara era muito gente boa. Eu ainda continuo amigo dele ali. E continuo amigo do amigo dele, também se tornou meu amigo. E aí ele disse pra mim que ele era um católico tradicional, né? Ia missa tridentina, etc. Que na minha cidade tem uma capela da FSSPX, Fraternidade. Tem gente que diz que tem gente cara, dentro da igreja, fora da igreja, tem muita gente desinformada que adora falar besteira. Tem gente que diz que a FSSPX é cismática. Não é. A FSSPX não é cismática. Eu nem sou, tipo, membro da FSSPX. Eu vou nas missas dos caras porque eu gosto. Mas eu não sou membro, tipo, assíduo. Então eu tô por fora, entendeu? E os caras não é cismático. Os caras têm um pequeno problema no direito canônico. É o único problema. Mas eles não são cismáticos.
as confissões, a comunhão, a Eucaristia, né? O casamento, todos os sacramentos deles estão válidos, a missa deles está válida, tá tudo válido. O pessoal que fala besteira contra a FSSPX não tem nenhum tipo de conhecimento, tá falando bobagem, entendeu? Toma cuidado com esses caras. E aí, aí o cara falou e tal, conheci esse cara católico, ele tá me apresentando essa coisa que é muito massa. Cara, comecei a pensar, aí eu decidi, que fazia dias que eu tava naquela. Cara, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. Aí eu decidi numa noite. Mesmo que de nome, eu me converti, entendeu? Tipo, naquela noite eu disse, eu sou católico agora. Ponto. Católico apostólico romano. Eu já era batizado, né? Então já tava bem perfeitinho. Depois disso, não sei se foi antes ou depois, eu comecei a rezar o texto diariamente. Aí foi indo, agora... E aí foi passando os meses, né? Eu fui indo lá, conheci muitas pessoas, comecei a participar de uns grupos de Telegram, criei o meu próprio, conheci algumas pessoas muito importantes no Telegram também, como o Lorenzo, do História e Fé Católica, cara muito legal. Ele me passou o contato do professor dele, né, que hoje é meu professor também, o meu diretor espiritual e intelectual, que é um professor maravilhoso. É leigo, né, mas não tem nada. É muito inteligente ele. E aí, antes disso, né, um pouco antes disso, eu comecei a participar dos grupos católicos, depois que eu fui conhecer o Lourenço e tal. Quer dizer, eu já conheci o canal do Lourenço, por causa daquele grupo privado lá, entendeu? Então eu já conhecia. Mas aí eu peguei o contato dele num grupo do Telegram. E aí eu pedi direção espiritual, etc. Na verdade, eu pedi direção intelectual, mas ele mandou logo o diretor espiritual e intelectual na mesma bagagem, entendeu? Então, perfeito. E um pouco antes disso, eu criei o meu canal no Telegram. Quer dizer, meu grupo. Eu criei um grupo primeiro. Chamava... qual o nome? Alguma coisa de exercício católico, tipo marombeiros católicos, alguma coisa do tipo. Depois eu mudei o nome. Aí eu criei um canal com o mesmo nome. Aí depois eu mudei para Confraria São Luís Nono. No Telegram é @Confraria São Luís Nono. Sem acento, tudo minúsculo, etc. É Luiz com IS. E os algarismos romanos. Depois eu também mudei o nome do grupo, etc. E os posts lá eram católicos, também tinha post de educação física, né, saúde, etc. Tem variados, mas o propósito maior é arte e saúde física e catolicismo. Depois o grupo foi crescendo demais, eu fui conhecendo muitas pessoas legais no Telegram, muitas pessoas inteligentes. E foi assim, entendeu? E hoje em dia eu tô tentando aprender mais e mais, né? E eu tô tentando crescer na virtude e tentar parar com meus pecados mortais. É isso que eu tô tentando fazer por enquanto. Enquanto eu não fizer isso, tem como eu ser intelectual católico, simplesmente. Não tem como eu querer palpitar em assunto que não me cabe. Que é o que eu vejo muito de sede vacantista. Eles têm opiniões bem erradas, entendeu? Ainda mais, os caras não rezam nem um terço no dia direito, não conseguiram nem sair dos pecados mortais deles e estão querendo dar opiniões sobre o Papa herege ou não. Isso não compete a eles, primeiramente. Mesmo se eles fizessem ou não o terço diariamente, não fizessem como um pecado mortal, não fizessem, né? É o pecado, eles ainda não teriam direito, porque o que eles usam como base normalmente é a frase de santo. E frase de santo não é infalível. E também as coisas que eles mostram de infalível, que o Papa não pode ser herege, foi tal pessoa que disse e é infalível, etc. Cara, não tem uma interpretação, né? Foi uma bula, beleza, mas não tem interpretação hoje do que esse estudo quer dizer, entendeu? O que a gente pode tirar disso? Beleza, o Papa é herege.
Mas quem é que pode julgar o Papa? Eu não tô falando aqui julgar no sentido, dizer que ele é herege ou não, que ele é pecador ou não. Tô querendo dizer aqui julgar no sentido eclesiológico, né? Calma aí. Legislativo. Pronto. Tipo, realmente, julgar ele como um herege. E aí dar excomunhão. Quem pode fazer isso? Ninguém. Quer dizer, na verdade tem uma pessoa que pode fazer isso. Como o Papa é a autoridade máxima, né? Ninguém no tempo que ele está lá pode fazer isso. Só um Papa futuro pode julgar o Papa anterior, que é ou não herege, né? Só ele vai poder julgar e dizer se era herege ou não e dar a excomunhão, mesmo morto. E tirar as coisas que ele fez de errado. Por exemplo, tem muita gente, eu mesmo, tenho um problema com o Concílio Vaticano II. Mas eu resisto às coisas erradas que eles fizeram? Resisto, né? Mas os pontos finais só vão poder ser dados por um Papa futuro, simplesmente. Né? Ele que tem um poder máximo. Ele que pode botar os pontos finais e os pingos nos is. Eu não posso fazer isso. Eu sou um leigo. Mesmo que eu fosse padre ou bispo, eu ainda não poderia fazer. É só o Papa. Entende? É o que eu vejo de problema. Os caras têm que aquietar o facho e resistir, primeiramente, e deixar esperar o Papa posterior vir. Muita gente vai vir dizer, mas hoje em dia os cardeais são todos ruins ou modernistas, qualquer coisa do tipo. Beleza, cara. Mas Deus faz do impossível o possível. Ele pode pegar desses cardeais liberais e trazer um cara, mesmo que eles escolham um liberal, né, um novo Papa liberal, algum dia, o cara pode ter uma conversão enquanto Papa e começar a fazer um papado muito bom. Como aconteceu com o Papa Pio IX, que ele, no começo do papado dele, ele queria conciliar com os revolucionários, com os liberais, né? Queria conciliar, tipo, beleza, vocês querem isso aí? Isso aí eu posso, viu? Isso aí, não, isso aqui eu não posso. Na hora que ele começou a dizer, não posso, para tais coisas que realmente não podiam de jeito nenhum, aí os revolucionários atacaram o Vaticano. E aí ele teve que fugir, etc. E ele entendeu, eu não posso nem tentar conciliar com esses caras, entendeu? Então, o que é que ele fez? Ele teve uma conversão ali, ele disse, não vou mais conciliar com esses caras, pronto. Agora eu não vou conciliar e eu sou totalmente antirrevolucionário, e é isso aí. Tá aí, um milagre. E os caras vêm dizer que o cara que diz que porque tem cardeal liberal não vai conseguir um papa, digamos, tradicional, né? Consegue sim. Milagre. Nossa igreja é feita por milagre. Nossa igreja nasceu de um milagre. Então, eu tenho alguns comentários a fazer ao que você comentou. Sobre o Papa sede-vacantismo, creio que, assim, nós, meros leigos, não podemos opinar muito sobre isso. Dizer se a Sé está vacante, se não está, se o Papa está certo, se o Papa está errado. Até porque, né, nós somos leigos. Exato. E também eu penso no seguinte: a história da igreja, ela teve papas ruins nela. Não é só papa santo que teve. Teve muito papa ruim também. Eu penso o seguinte: se o papa ruim tá lá, é porque Deus permitiu. Deus, ele planeja extrair alguma coisa boa a partir de um papa ruim. Ou seja, é o plano de Deus. Ele busca alguma coisa a partir disso. Exato. Claro, a gente tem que resistir às falsas verdades ou coisas erradas que o Papa venha a dizer, ou os bispos venham a dizer. Se for errado, né, a gente tem que rejeitar, seguir outro caminho, né, tipo, só não fazer. Isso é uma posição válida, tipo,
padre disse pra tu fazer algo que é errado, tu não vai fazer. Quer dizer, mas sedvacantismo, cara, é uma posição realmente complicadíssima, entendeu? Eu acho que as outras discussões teológicas, todas as outras discussões teológicas são válidas, mas a do sedvacantismo é complicadíssima, porque é imbecil, na minha opinião. É imbecil. Cara, teve o Papa Silisto, o que excomungou o herege Sibelião, eu acho que era ele, Sibelião, algo do tipo. Cara, no começo, ele adotou essa heresia sebeliana, pelo que eu lembro. Eu não tenho total certeza, não vou dar um veredito, eu não tenho total certeza, mas pelo que eu lembro, né, que eu já li um pouco, um pouquíssimo mesmo, não vou dar certeza. Ele, no começo, adotou essa heresia, mas depois ele saiu dessa heresia e excomungou o herege, que deu início a isso. Então, cara, é complicado, entendeu? A igreja já passou por várias crises, né, de, sei lá, arianista, ou essa mesma crise sebeliana, crise de padres corruptos, né, que na época de São Francisco, né, tinha muitos padres corruptos e que São Francisco veio como um santo para, tipo, limpar a igreja dos erros que estava tendo na época. Sempre um santo vem para combater os erros da sua época. São Bento, São Francisco, entendeu? Então, cara, a posição ser vacante é uma posição simplesmente complicada, entendeu? Um leigo não deve entrar nessa posição. Ela tem alguns furos até, como eu já te comentei, né, das palavras de santos não serem infalíveis. Elas normalmente, os doutores são tidos como a opinião da igreja normalmente, mas não quer dizer que é infalível, entendeu? Tipo, o doutor da igreja falou tal coisa. O melhor é aceitar o que ele falou, mas não quer dizer que é infalível. Se ele falou tal coisa, não quer dizer que vai ser infalível, entendeu? Se tem uma bula dizendo que infalivelmente, o Papa não pode ser herege, tal coisa, beleza, mas qual é a interpretação do magistério? Não tem interpretação hoje? Quer dizer, não fizeram a interpretação dessa bula, né, o magistério de hoje, ou do tempo, sei lá? Então a gente não faz nada. Se não tem interpretação, a gente não faz. Pronto. Se tem interpretação, aí a gente faz. Mas se não tem, pronto. Entendeu? E não tem interpretação dessas bulas que dizem que o Papa não pode ser herege. E ainda mais porque, por exemplo, mesmo se ele for ou não herege, não dá para julgar ele. Julgar no sentido legislativo, né? Não dá para julgar ele, porque o Papa é a autoridade máxima. Direito canônico, né? Sentido do direito canônico. Isso. Só um Papa. Tem um negócio da excomunhão automática? Tem. Mas o que é excomunhão automática, né? O cara é excomungado automaticamente. Beleza, o cara é excomungado automaticamente. Ele deveria não poder entrar na Eucaristia, em todas essas coisas, mas ele não é impedido, porque ele não teve uma excomunhão, tipo, direta, ele não foi julgado. Né? Só uma excomunhão automática. Quando ele é julgado diretamente, aí a gente tem toda certeza, ele vai simplesmente ser proibido de entrar na igreja, entendeu? Pisar dentro da igreja. Então, é algo que um leigo não deveria ficar palpitando, entendeu? Não palpite sobre essas questões complicadíssimas. Os sedvacantes querem resumir tudo, mas é uma questão complicadíssima, que a gente não deve ficar palpitando. Em vez de ficar palpitando disso aí, cara, vai ver livro de santo, vai ver vida de santo, vai tentar se santificar, tentar procurar a virtude. Vai na missa, cara. Mesmo que seja a missa nova, vai na missa. A missa nova não é herética. Tem gente que diz que é herética. Não é herética. Ela pode ser eretizante porque ela tem o texto dela litúrgico é meio dúbio. Então ela pode ser eretizante, né?
mas ela não é herética por si. Então ela tem complicações, ela pode ter aqueles abusos litúrgicos, ou ela mesma é dúbia. O cara pode ver a missa, tipo, um protestante pode entrar lá e interpretar tudo como se fosse na visão protestante, por exemplo. Mas não quer dizer que é herética. Então você pode ir lá, vai na missa, mesmo que seja missa nova, melhor em missa tradicional, seja tridentina, ou os outros ritos que tem dentro da Igreja Católica, que são válidos e estão em comunhão com a Igreja Católica. Você pode ir neles, vai, ou vai na missa nova se você só tiver nela. Beleza, vai, comunga, faz a confissão, entendeu? Sei lá, uma vez a cada um mês ou a cada 15 dias, faz a confissão lá, bota dos pecados mortais tudo, comunga, entendeu? Se você já puder comungar, já tiver feito a primeira comunhão, comunga, cara. Porque tu precisa do auxílio da graça para tu se santificar. Se tu não tiver o auxílio da graça, tu não santifica, entendeu? Pronto. Então faz as coisas que tem que fazer, entendeu? Não vem ficar palpitando no negócio da igreja. Eu mesmo não deveria estar falando tudo isso aqui que eu tô falando. Só tô falando isso porque tem muito sedvacantista aí que entra numas noias meio louca. Então, em vez de ficar fazendo isso, vai rezar, por favor. Vai e ver a missa. Muito melhor. Sobre a primeira comunhão, a crisma, você já, antes da conversão, você já tinha feito isso quando criança ou só fez depois da conversão? Não, infelizmente eu ainda não consegui fazer. Eu ainda tô conversando com o padre pra eu fazer, entendeu? Você ainda não fez. É por isso que eu tô tendo tanta dificuldade ainda, porque eu não tenho o auxílio da graça pra eu conseguir, né? Sem o auxílio da graça, fica muito mais difícil você conseguir qualquer coisa. Sinceramente. Você não fez quando criança, então? Não. É aquela coisa, né? Nunca me acostumaram à igreja. Então eu via, quando criança, mesmo sendo o cara que... Ah, Deus existe, beleza. Quando criança. Mas eu não ia na missa porque eu achava chato. Nunca colocaram você na catequese? É, tentaram, mas aí, como eu disse, eu achava chato e eu não fui. Outra coisa que eu ia dizer também, que na época, né, que eu tava pra me converter, né, nessa época toda aí, eu também pensei, tipo, cara, os caras mais inteligentes é católico, entendeu? Os caras, sei lá, que inventou o Big Bang, foi um padre católico. O cara que fez o primeiro, aquele relógio gigantesco lá, né, eu acho que é na Inglaterra. Cara, que tem um monte de medição de tempo, de onde as estrelas vão ficar, tudo. Cara, também foi a Igreja Católica. Tipo, as maiores descobertas, o início da ciência também foi por causa da Igreja Católica. Então, tipo, cara, todo o conhecimento tá todo na Igreja Católica. Cara. Tem um motivo, cara. Claro que tem um motivo. Não é por acaso. E aí foi um dos motivos que eu converti. Como tá sendo sua vida agora após a conversão? Como que tá sendo? Você tem ido bastante à igreja? Você tem feito os ritos? Você tem seguido certos costumes, certas tradições? Eu sei que há pouco tempo agora teve. Acho que é uma têmpora. Acho que é têmpora o nome. Sim, têmpora. Ela não é obrigatória, mas se você quiser, você pode fazer. Eu acabei não fazendo porque eu simplesmente esqueci. Sinceramente, eu simplesmente esqueci de fazer a tempo. Mas tem a que eu sempre faço, né? Eu fico até triste quando eu esqueço de fazer, que é o. Que é até dia de. É obrigatório, digamos assim, né? É Sexta-feira Que é Santa? o na sexta-feira. Não, né? Em qualquer sexta-feira, você fazer a abstinência de carne. Ou você é obrigatório, né, fazer uma penitência. O comum é a abstinência de carne, o recomendado. Se você quiser trocar por outra penitência, você pode. Pós-conversão, você tem seguindo mais esses costumes mais tradicionais? Como tem sido a sua vida após a conversão? Um todo também.
Eu tenho, eu tenho. Eu tento me manter todo dia rezando o terço. Eu ainda não consegui elevar o nível para rezar um rosário inteiro por dia. Mas talvez um dia. Enquanto isso, eu venho rezando o terço diariamente. E eu venho. Eu sou meio preguiçoso. Isso é um problema meu. Com estudo. Eu quero ficar mais inteligente, mas às vezes eu sou meio preguiçoso. Então, mas eu venho. O primeiro livro que eu tô começando a ler é o Filoteia. Eu ainda tô, sei lá, nas primeiras páginas. Não comecei o conteúdo, o cerne ainda. Mas é um livro muito importante para a vida espiritual, né? Para você se santificar. É o que dizem sempre do livro. Só uma pergunta aqui. Pergunta de um de leigo. Qual que é a diferença entre o terço e o rosário? Olha, o terço e o rosário bem, o rosário são 150 contas, são os 15 mistérios, né? O terço é um terço do rosário. O rosário tem 15, né? 15 mistérios, ou 150 contas de Ave Maria. E por causa disso, um terço dele é 5 mistérios. É um grupo de mistérios, né? Então, cada dia tem um mistério diferente para rezar. Se você for rezar o texto. Então, assim, se. Então, o rosário seria um terço com mais bolinhas, assim. Falando de jeito bem. Olha, você pode comprar literalmente um rosário, né? Que tem, sei lá, 15 bolinhas. Tem a adição de um Papa que adiciona mais 5, mais um grupo de mistérios. Eu não sou. É facultativo, ok? Você pode ou não fazer esses 5 mistérios a mais. Eu não faço porque, para mim, perde o significado, né, do saltério, né? O que é o rosário? É o saltério da Virgem Maria. O saltério tem 150 salmos. Então, se você adiciona mais 5 mistérios, 50 bolinhas, né? Você perde todo o significado. Tem mais significados, eu só estou dizendo um. Então, eu rezo sempre só os 15 mistérios, que é os gozosos, dolorosos e gloriosos. E aí tem o texto normal, que tem o rosário, 15 contas ou 20 contas, né? De os dois. E tem o de 5 contas, que é o texto. E nele você pode rezar ou o texto ou o rosário. Tanto quanto no rosário, você pode rezar o texto ou o rosário. No rosário, né? Você pode rezar ele diretamente. Né? Você reza os 15 mistérios diretamente, né? Vai rezando e tal, tudo de uma vez. Ou você divide no dia. De manhã você reza, a ordem é gozoso, doloroso e glorioso. Porque gozoso é toda aquela parte do nascimento de Cristo. Doloroso é toda a dor que Jesus Cristo sentiu, né? A paixão. E o glorioso é depois da ressurreição. Então é essa ordem. Então você pode rezar também separado no dia. Então você começa, vou rezar o gozoso agora de manhã, de tarde o doloroso e de noite o glorioso. Você pode fazer assim ou direto. Quando você vai rezar o terço, tem um jeito como é feito. No sábado e domingo você faz o glorioso. Aí você pega o sábado como base, né? Quer dizer, o domingo como base. E aí depois do domingo é o gozoso. É sempre nessa ordem, né? Então, gozoso, doloroso, glorioso. Então, segunda vai ser o gozoso, na terça vai ser o doloroso, na quarta, glorioso. É basicamente isso, entendeu? Aí você segue essa ordem. Tem na internet aí como rezar o terço, é bem simples de conseguir. Até o padre Paulo Ricardo, todo dia lá no canal dele, tem a reza do terço. O terço, ele é uma devoção muito forte e ao mesmo tempo muito rápida. Que são 20 minutinhos para rezar um terço. E para rezar um rosário inteiro, são 1 hora. Então é muito rápido.
e, ao mesmo tempo, uma devoção fortíssima. A maioria dos santos eram devotíssimos de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é auxiliadora de todas as graças, né? Medianeira. Falei errado, por favor. Medianeira de todas as graças. Então, se você tem Maria por mãe, você tem Deus por pai. Eu estou com um terço em mãos aqui agora, observando ele, tentando entender. Seriam, aqui, pelo que eu vejo, são 6 bolinhas grandes, né? Maiores. E aqui Sim. eu acho que estão umas 53 bolinhas pequenas. Pelo que eu me lembro, a bolinha grande é o Pai Nosso. Bolinha pequena você reza a Ave Maria. Seria isso? Exatamente. Exatamente. Olha, tá vendo essa cruz? Você reza nela, eu creio. Tem a reza para começar o texto, né? Você pode ou não fazer. Recomendado é você fazer a reza para começar o texto, né? Uno-me a todos os santos, etc, etc. Depois você termina essa parte, você fala as intenções do seu texto, e depois você começa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, na cruz. Depois você vai para a continha maior, um Pai Nosso, depois 3 Ave Marias. Aí, tá vendo esse bololô aí de corda, né? Depois da última Ave Maria, tá vendo? Bololô de corda? É tipo como é o nome? Um nó. É um nó de corda, tá vendo? Depois da última Ave Maria. No que eu tenho em mãos aqui não tem nem. Não é nem corda. Ah, entendo. Mas certo, depois da terceira Ave Maria, você anuncia o mistério, né? Primeiro mistério. E aí você parte para aquela bolinha maior e começa o Pai Nosso. Depois você vai subindo as Ave Marias. Depois você, de novo, fala o mistério. E aí vai continuando. Aí faz o Pai Nosso. Tipo, segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Isabel. Aí começa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Depois você vai indo. Até depois da última Ave Maria, né? Depois no quinto mistério, depois da última Ave Maria, você reza o Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Beleza, terminou. As outras partes são facultativas, você pode ou não fazer, né? Depois de você terminar as 10 Ave Marias, né? Você pode fazer algumas jaculatórias, como Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, né? Eu normalmente faço, mas é facultativo. Normalmente todo mundo faz, né? Mas fica a seu cargo. Depois da Salve Rainha, tá terminado o texto, basicamente. Tem a maioria das pessoas, depois do Salve Rainha, né? Ele faz mais uma oração em agradecimento. Agora eu não vou conseguir te dizer qual, porque normalmente eu sigo um textinho que eu tenho. Depois ele faz uma ladainha de Nossa Senhora. Beleza, ele termina. Mas isso aí é facultativo, ok? Não é obrigatório. Você tem mais alguma coisa para comentar sobre como é a sua vida nos dias de hoje? Após conversão, as coisas que você faz, como isso afetou a sua relação com família, com amigos, seu dia a dia? No começo, como eu tava meio bitolado das ideias, tá meio loucão, eu deixava muito exposto as coisas. Eu era muito. O cara chato, na verdade. Então era complicado minha relação com as pessoas. Depois eu fui melhorando, né? Começando a ter mais prudência, mais temperança, cuidado. Porque nem, nem se eu quisesse, teria efeito. Se eu chegar num cara que é esquerdista, do nada começar a falar que ele é um pecador imundo, ele simplesmente não vai aceitar. O que você deve começar é pela coisa mais leve, né? Você tem que, por exemplo, na catequização dos índios, eles chegavam dizendo que os índios eram pecadores. Eles começavam, por exemplo,
ensinando, ó, esse aqui é Jesus, olha, esse aqui é o mistério da Trindade, esse aqui é esse aqui é Nossa Senhora. E ia escalando. Se você pular passos, você não consegue converter a pessoa. Então, hoje em dia, eu sou muito de boa com as pessoas. Tem muita gente que ainda me odeia, mas aí é problema delas. Eu ainda sou um cara que eu continuo com todas as minhas ideias. Então, eu só sou mais prudente agora. Mas ainda tem gente que me odeia, né? Ou por o passado, ou por ainda o jeito que eu sou. Ainda eu sendo mais prudente hoje em dia, ainda tem gente que mesmo nessa minha prudência, ainda vê um cara muito radical pra elas, e aí não gosta de mim, né? O que é complicado. Mas a minha situação com minha família tá de boa. A minha vida com as pessoas tá de boa. E como que essa mudança afetou sua visão política? Porque você contou bastante sobre sua visão política. Como que afetou? Cara, eu parei de ser anarcocapitalista, primeiramente, porque eu acho que é uma besteira, entendeu? Tipo, tá, beleza, eles têm ideias legais, tá, mas a Igreja Católica já tem todas as ideias que eu preciso, entendeu? Econômicas, etc. Então, pra mim, a Igreja Católica já tá mais que perfeita. Eu não preciso ter entre aspas, uma ideologia, entre essa ideologia, né? A mais, porque me dizendo católico já tá mais perfeito. Eu sou monarquista, no caso, que não é uma posição ideológica, que monarquia é um sistema de governo, não é uma posição ideológica que, tipo, tem que ser assim, assada ou cozido. É um sistema de governo que eu prefiro, entendeu? Mas, de preferência, tem que ser de união entre o Estado e a Igreja, e é isso aí, entendeu? A monarquia que eu mais defendo é a monarquia que aconteceu nos tempos medievais, que é a monarquia feudalista. Muita gente tem medo do feudalismo. Oh, é porque a mídia mentiu muito sobre a Idade Idade das Média, Trevas, simplesmente. que falam. Não, isso é tudo mentira. Sempre retratam eles como pessoas sujas, etc. Não eram, entendeu? E pessoas burras também não eram. Boas partes dos descobrimentos, filosofias, a filosofia nasceu de lá, entendeu? Boa parte do conhecimento tá lá. E a ideia feudalista de hoje, né, pode ser chamada também municipalista, entendeu? Tá mais perfeito. É só essa divisão, né? Descentralização. Mas ainda assim, é o monarca que manda no final. Então eu sou da lei natural e tal. E monarquia, né, da Idade Média, que é a que eu defendo, é de lei natural, justamente porque é católico, né? É lei natural, é lei divina, né? Anarcocapitalismo, você acha que ele, acaba sendo uma heresia por conta do liberalismo? Cara, é complicado. Não é bem uma heresia. Eu acho que os caras só estão, sei lá. Depende do que você quer dizer com anarcocapitalista. Se é o libertário que é católico e tal. Esse cara aí, dependendo das ideias dele, se ele concorda com todas as ideias da igreja, né? Tipo, propriedade privada, caridade, tá todo de acordo com a igreja, né? De lei natural, etc. Cara, ele só tá com um nome meio estranho, entendeu? Que dá a entender uma coisa estranha. E tá meio bitolado numa definição de Estado que para mim não é a mais certa, né? Essa definição de Estado que eles têm. Mas não é bem uma heresia, eles só estão mal ou menos ali, entendeu? É que eu não sei se o termo correto é heresia, se é um outro termo, que dá um outro termo também, que existe eu acho que o termo da heresia é muito mais por uma forma de interpretação errada. Eu sei que tem um outro termo. Não, eu acho que você quer dizer cisma, mas Não, cisma não não é é isso, não é cisma, isso não. é outro termo. Apostasia, Não, não apostasia é também não é. apostasia? Cara, ele só tem uma visão mais politizada, né? Digamos assim.
Mas eles não chegam a ser É hereges, não. porque falo que o liberalismo é contra a Igreja Católica. Sim, o liberalismo é contra a Igreja Católica. É o liberalismo moral, na verdade. O liberalismo moral. O liberalismo econômico, em sua base, está correta, que é a propriedade privada, livre mercado, essas bases estão corretas. A moral liberalista, tipo, tudo por dinheiro, é, ou a moral, tipo, todo mundo pode fazer o que quiser, essas coisas são condenadas. O comunismo ele também é uma heresia, apostasia, Fruto né? do liberalismo. Além de fruto do liberalismo, né? O liberalismo que faz o terreno para nascer o comunismo, ele também é heresia, né? É condenado pela igreja. Aí a questão dos libertários é mais complicado, né? Tem vários tipos de libertário, então fica difícil dar uma definição. Mas se você quer ter uma definição um pouco mais certa, cara, o cara que é católico de verdade, concorda com tudo que a igreja concorda, liberdade. Cara, eu tô confundindo muito o nome hoje. Propriedade privada, lei natural, etc, etc. Esse cara aí, se diz libertário, eu acho que ele só tá com uma visão, uma definição que eu não concordo da palavra Estado, entendeu? Eles veem o Estado como uma definição que eu não concordo, né? Porque para mim o Estado existe e sempre existiu. E aí também tem o governo, etc. Eles fazem uma distinção que eu não concordo. Mas não chega a ser uma heresia. Você só tem que ter cuidado de que anarcocapitalista ou libertário você está falando. Uma das coisas que me fez largar no capitalismo é o tanto de degeneração que tinha no meio libertário, cara. Isso é verdade. Isso aí é verdade mesmo. Tem muito degenerado. A maioria do que está no meio libertário ou anarcocapitalista é ateu degenerado. A maioria. Defendendo viadagem, essas merda aí, cara. Nossa. Exato. É complicado. Eu tenho que ver outra coisa, né? Esse católico libertário que você tá falando, defende ou não o aborto. Se ele não defender aborto, é bem possível que ele nem Não, seja você católico de defende verdade, o entendeu? aborto porque você já não considera católico. Nem o, nem o tão criticado Papa se mostrou favorável ao aborto. Então, mas é que eu falei, nem o tão criticado Papa, né? Porque ele é bastante criticado, muitas coisas, mas ele também, tipo, hoje você não vê ele, mais que certas opiniões dele pareçam mais progressistas, vamos dizer assim, até hoje você não vê uma declaração É, dele defendendo o aborto, né? Tipo, se nem um papa, tal papa progressista, como falam, saiu em defesa do aborto, então católico normal não pode sair também. exato. Não, mesmo se ele saísse, católico não poderia. Um católico normal não poderia. Pronto. E mesmo se o Papa for ou não herege, cai naquele negócio, cara. O leigo não pode ficar dando palpite nisso. É um negócio muito mais complicado do que o leigo aguenta, entendeu? É porque tem dentro da igreja católica tem duas igrejas, a discente e a docente. Agora eu esqueci qual é qual, mas uma é a que ensina, santifica e governa. A outra que é governada, santificada e ensinada. Os leigos, os padres, os monges, os freis leigos ou ordenados padres, todos esses, né, são a igreja que aprende, que é santificada e ensinada. Os bispos e o papa, eles são a parte da igreja docente. Ainda assim, eles podem ensinar algo errado, né? Essa distinção é simplesmente qual é o dever, né? O dever do bispo é ensinar, né? É dever dele. Mas não quer dizer que o leigo não possa. Só não é dever do leigo. Mas se o leigo quiser, ele pode ensinar. Tipo, eu posso te ensinar que, cara, tem essa verdade de fé aqui. Cara, é assim que funciona a Trindade por causa disso, disso, disso. Que eu sei um pouco mais, eu posso te ensinar. Entendeu?
Mas o dever mesmo é do bispo, né? Até do padre. Mas, quer dizer, o do padre também é ser ensinado, né? Ele também vai ser ensinado pelo bispo, mas entre o pessoal da igreja que aprende, o mais indicado seria o padre. Mas às vezes a gente não tem um bom padre, né? Então o leigo não é impedido de ensinar, não. Até São Pio X mesmo, ele incentivava, né, os leigos a fazerem grupos, né, para realmente se juntarem, mas grupos de verdade, que espalhem realmente a fé católica. Não aqueles grupos de jovem, tem muito hoje em dia em igreja católica, grupo de jovem, ou em igreja protestante também, grupo de jovem, que caramba, aquele negócio é horrível. Eu não vou em grupo de Literalmente jovem. os caras indo pra pegar os guri. Cara, isso aí não é o grupo de leigos que São Pio X estava dizendo. Era o grupo de leigos católicos. Católicos de verdade, entendeu? Cara que quer se santificar, quer viver a vida católica. Você possui devoção a algum santo? Você tem algum santo favorito que você mais goste da história, dos feitos? Cara, o santo que eu gosto muito dos feitos, da história, é São Luís IX, né? Que é um dos meus santos de devoção. Juntamente, os meus outros três são São João Crisóstomo, São Jorge e São Miguel. O que seria cada um dos santos? Fiquei curioso. Foi legal saber. Você quer saber o É, que é que eles fizeram? alguns eu até imagino que quais foram os feitos, mas conte sobre cada um para saber mais. Olha, São João Crisóstomo, ele, além de um dos padres da igreja, né? Quando a gente fala o padre da igreja, com P maiúsculo, a gente quer falar dos padres, não em si padre, só padre, bispo também e tal, que vem dos primeiros séculos, que vem da patrística, né? Que é os padres dos primeiros séculos, tal e tal, tal, que tem mais conhecimento e além de ou aprenderam diretamente com os apóstolos, ou aprenderam com quem aprendeu com os apóstolos, diretamente, entendeu? Os padres da igreja. Então, São João Crisóstomo é um dos padres da igreja, além de ser doutor da igreja. Ele foi bispo, eu acho que foi de Antioquia, não tenho certeza agora se ele foi bispo de Antioquia. Na época dele, cara, ele é um cara fenomenal. Ele simplesmente não. O cara tinha bolas de aço. Sem sacanagem. Se você ver toda a história dele, o cara tinha bolas de aço. Ele fez cada sermão, cada homilia, que é um tapa na cara, cara. Eu recomendo o cara que tem problema com escrúpulo não ver, porque senão ele fica com mais escrúpulo ainda. Escrúpulo é o cara que, tipo, pensa que tudo é pecado. Tipo, cara, eu peidei bem aqui enquanto eu rezava. Será que é pecado? Entendeu? Então, o cara que tem escrúpulo é uma doença espiritual. Ele primeiro tem que curar isso. Depois você vê as homilias que é, tipo, mais pesada. Mas São João Crisóstomo tem cada homilia boa, cara. Pô, eu ainda vou ver todas as obras desse cara, todas as homilias dele. Eu já vi algumas, né? Ele tem frases muito boas. E além disso, tem São Luís IX, que além de. São João Crisóstomo foi perseguido na época dele, né? Eu não vou contar toda a história aqui, depois você pode Ele pesquisar. foi. Ele foi Marte? É, basicamente. Né? Não é exatamente. Eu acho que foi Marte mesmo. Mas por causa que ele arranjou treta com a imperatriz da época, entendeu? A imperatriz não se deu bem com ele, por causa que ele não era um cara que aceitava, tipo, coisa errada. Se o negócio tá errado, ele vai falar contra. E aí o pessoal da época ele virou patriarca lá de Antioquia. Eu acho que foi Antioquia mesmo, ou foi Constantinopla. Virou patriarca de lá.
E ele não queria ser patriarca de lá, levaram ele à força. E aí ele virou patriarca de lá. E só que na hora que ele chegou lá, o pessoal era meio tíbio, né? Ele chegou lá botando pra ferrar, entendeu? Ele era um cara muito sério no sentido de, cara, se é pra fazer o certo, faça o certo. Então, ele e chegou botando o pé na porta e é isso aí, a Imperatriz não gostou muito dele. Cara, ele era, ao mesmo tempo que ele era tão duro, e no começo o pessoal da cidade não gostava dele, depois o pessoal da cidade começou a gostar muito dele. E protegeram ele quando tentaram atentar contra ele, entendeu? Quando a Imperatriz tentou atentar contra ele. Mas depois, de forma. Como é que se diz? Mas depois desse. Depois eles impediram a Imperatriz de fazer besteira. Eu acho que foi a Imperatriz ou foi o rei. Impediram ele de fazerem besteira com São João Crisóstomo, mas depois ela foi de maneira na surdina, né? E fez a besteira e tal. Acho que tirou ele do patriarcado ou matou ele de vez, agora eu não lembro. Aí tem São Luís Nono. Cara, o cara, além dele fazer. Cara, a vida dele é cheia de milagres. Primeiro, a vida dele já é muito santa. E aí, ele conseguiu uma doença muito, muito complicada. Entendeu? Eu acho que foi uma gripe, ou um negócio que, cara, deixou o cara à beira da morte. E aí, rezaram muito por ele, rezaram muito por ele. Ele teve uma visão de Nosso Senhor. Uma visão, na verdade, do que estava acontecendo no Oriente. Aí, ele se levantou já dizendo, eu vou virar cruzado. E aí, ele virou cruzado, ele ordenou a Quarta Cruzada no Oriente, né? Contra os muçulmanos, etc. E aí é a história, né? Aí é a história depois. E aí tem vários milagres na vida dele. Ele foi muito santo, muito. Pelo que eu lembro, ele tinha contato com Santo Tomás de Aquino, ou, ou não. Agora eu não tenho certeza. Se era a pessoa que era tipo o diretor espiritual dele, era Santo Tomás de Aquino. Agora eu não vou lembrar, mas era um santo muito, muito, muito forte, entendeu? Era um cara muito santo. E que foi diretor dele, assim, o cara que guiava ele, né? Além disso, ele era franciscano de terceira ordem, né? Porque tem como o cara ser franciscano, que é o franciscano de terceira ordem, né? Nas ordens monásticas, né? Tem os caras de terceira ordem, que você não precisa estar no monastério, você pode estar fora do monastério, ser o leigo, e ainda ser parte da ordem, né? Aí você tem uma vida, eles adaptam para você uma vida de oração e tal, mas você é de terceira ordem. E aí, por causa disso, ele conseguiu, né? E aí, né, quando isso acontece, de terceira ordem, normalmente tem a opção de ser ou não celibatário, né? Quando você vira monge de primeira ordem ou segunda ordem, normalmente é obrigatório ser celibatário, mas de terceira não é. Então, aí ele não era celibatário, né? Ele tinha uma esposa, teve 11 filhos. Então, além de ser rei, ele tinha esposa, 11 filhos, era cruzado franciscano e um rei muito caridoso. Tipo, ele foi o maior rei da França e o maior rei da história da monarquia, se você quiser expandir. O reino, na época dele, foi, tipo, um dos melhores reinos de toda a história. Então, cara, e ele era muito, muito santo. Sempre vivia fazendo caridade, entendeu? Cara, esse cara é um santo tão bom, cara, que é o nome do meu canal, entendeu? No Telegram. E tem São Jorge, que é um patrono da pureza. E
A história dele é basicamente a seguinte. Ele era um soldado romano e ele era católico. A mãe dele, ele vinha de uma família muito nobre. A mãe dele morreu, né? A família dele morreu. E a herança veio pra ele. O que é que ele fez? Doou tudo, primeiramente. Ele nunca deixou claro que ele era católico, né? Porque na época tinha perseguição e tal. E aí, no momento, aumentou as perseguições contra os católicos da época. E não se tem relatos do que ele nunca deixou claro, né? Que era católico. Mas possivelmente ele ajudava os católicos lá que eram perseguidos. E aí teve uma hora que a perseguição estava tão alta que o imperador da época disse que não podia mais católico no exército. E aí ele, tipo, aí não dá mais. Aí ele deixou claro que ele era católico. Então, mandaram ele pra tortura. O que é que fizeram, primeiramente? Essa história, eu adoro contar essa história. Essa história é boa. O que é que fizeram com São Jorge? Botaram ele numa sala e de noite e botaram uma prostituta lá. Quer dizer, eu não lembro se é uma prostituta ou era uma mulher virgem, mas botaram a mulher lá pra fazer sexo com o cara. Botaram na sala, beleza. Acordou, soldados acordaram, foi ver o que é que tinha acontecido na cela, né? Será que deu certo? Chegaram lá, São Jorge tava batizando a menina. São Jorge tinha convertido a menina em uma noite e tava batizando ela de manhã. Essa história é ótima. Então ele nunca perdeu nunca teve problema com castidade. Entendeu? Por isso que ele é patrão da castidade. Porque ele era um santo muito casto. E depois aí torturaram o cara, etc. Fizeram caramba, quadro de tortura com o cara. Ele não rejeitou a fé católica, morreu como mártir. São Jorge não é o do dragão? É. É um mito, né? Mas é exatamente isso. Será que não é um outro São Jorge? Não, é o mesmo. Essa parte do dragão é porque encontraram numa igreja que era em homenagem a ele, né? Um quadro desse tipo. E de um cara matando um dragão. E pensavam que era alguma representação dele matando um dragão, né? Pô, o dragão não é literal. O dragão significa a serpente, o pecado, né? A heresia, né? Todas essas coisas ruins. Então ele estava acabando com isso. Pensava que era ele. Não era ele, na verdade. Era um rei que tinha mandado fazer um, um quadro representando ele matando o pecado e as heresias da época. Pelo que eu lembro, é isso. E aí atribuíram a São Jorge. Não é de São Jorge, mas a lenda. Essa é a lenda, né? Que ele tinha matado um dragão, não é verdadeira. Mas o significado, né, de São Jorge matando o dragão continuou. O que eu escutei falar sobre o São Jorge matando o dragão, que poderia significar? Basicamente seria São Jorge convertendo um local lá, uma região que era islâmica, ele convertendo para o catolicismo. Sim, pode ser. Tem também que diz que o significado é matando a heresia ou matando o pecado, né? Tem vários significados. Os significados são diversos. Pode dar qualquer significado a essa parte de São Jorge matando o dragão, essa lenda, né? Mas o significado é muito rico, né? Mas a parte de matar o dragão é lenda, isso é claro. Mas é isso aí, cara. Tem mais alguma pergunta? Você comentou sobre 3 santos, né? Você comentou sobre São Jorge. Uma história dele que eu não conhecia, eu só conhecia a lenda mesmo, do dragão. É do São Luís IX. São Crisóstomo. Você tinha dito ainda que
devoção por quem também? São Miguel e... Aí é os 4. São Miguel, São João Crisóstomo, São Jorge e São Luís IX. São 3 santos guerreiros e um santo muito inteligente. São Miguel, no caso, são o Arcanjo Miguel, né? Isso, São O Arcanjo arcanjo Miguel. que expulsou Lúcifer do paraíso. É, exatamente. Lúcifer, né? Quando ele caiu do céu, ele perdeu o nome de Lúcifer. Claro. Porque Lúcifer era o nome significava, pelo que eu lembro, aquele que traz a luz, algo do tipo. Então, depois que ele caiu do céu, ele perdeu esse nome, né? Não é mais Lúcifer, é diabo, simplesmente serpente. Quando ele tava no céu, aí era Lúcifer. Pelo que eu lembro. Basicamente isso, entendeu? Pelo que eu lembro, o significado de Lúcifer é isso mesmo. E aí Lúcifer saltou um brado de não obedecerei, algo do tipo. Aí chegou São Miguel. São Miguel chegou e disse: quem é como Deus? Entendeu? São Miguel, Miguel significa literalmente quem é como Deus. Porque na Bíblia tem esse negócio, né? Normalmente o nome da pessoa, tipo, quem é como Deus? É o nome de São Miguel. Qual o nome da Virgem Maria? É cheia de graça. Então, o nome que é dado, a coisa que a pessoa faz, né, a coisa que a pessoa é dado como o nome dela. Então, Nossa Senhora é cheia de graça. Não é agraciada, como os protestantes dizem. É cheia de graça. Desde a concepção dela, ela é cheia de graça. Por causa de Deus, claro. Mas é cheia de graça. É a mulher mais santa que já existiu. Eu poderia também perguntar sobre a questão, não sei se é o termo correto, devoção a Maria. Não sei se é. Porque também tem aquela separação, né? De Deus, Maria e os santos, né? Como que você tá cada um. Sim, é assim. Se for fazer uma hierarquia, a hierarquia é assim. Primeiro é Deus, claro, que esse é o culto, né? Nós cultuamos a Deus. Segundamente, aí a gente venera os outros. E aí tem níveis de honra. Os níveis de honra o maior é o de Deus, porque Deus é infinito, então ele é o maior, ele é o criador. E aí é ele que prestamos culto. O segundo nível de honra, maior nível de honra, o segundo nessa nivelação é Nossa Senhora, entendeu? Porque ela é mãe de Deus, literalmente mãe de Deus. Não é mãe de Jesus, é mãe de Deus. Porque Jesus, a parte divina e humana dele não se separam. É união hipostática, pelo que eu lembro. Não é tipo, Maria deu à luz só a parte humana de Jesus. Não. Parte divina e humana, que é totalmente junto. Jesus subiu ao céu de corpo e alma, assim como Nossa Senhora foi assunta ao céu de corpo e alma. Então, o segundo nível lá no céu é Nossa Senhora. O terceiro é São José. Depois dele tem as 9 hierarquias de anjos. E abaixo da última hierarquia são os santos. Nós que subimos ao céu. E entre esses santos tem pessoas que estão acima das outras. Cara, imagina. Tem como entendeu? Eu, que sou pecador, mas que não tenho nenhum nível de contribuição para a igreja direito. Nenhum. Ficar no mesmo nível que São João Crisóstomo ou São Luís IX? Tem, meu amigo. Não tem. Todas as pessoas que estão no céu vão ter a visão beatífica de Deus. Mas todos vão conseguir ter a graça de Deus. Ver ele. Mas tem gente que vai ter mais conhecimento que ele do que outros. Justamente por causa da vida que levou. Da vida santa que levou. Muita gente diz sobre a questão da intercessão, né? Que quando você vai pedir alguma coisa, você não pede diretamente para Deus,
Você pede para que um santo, ou para que Maria interceda por você. A Maria, Nossa Senhora é a maior, é a medianeira de todas as graças. Ela é mãe de Deus. Cara, é uma simples analogia. Se você quer, é, se você quer dar um presente pro rei, mas seu presente é muito pobre, muito simples. Você chega pra mãe dele e diz: olha, eu quero dar esse presente aqui pro rei. Aí o que é que ela faz? Ó, ela bota um pouquinho de ouro, ela bota algumas esmeraldas, dá pro rei e diz: olha, foi fulano que lhe deu. Aí o rei: olha, agradeça a ele por mim, etc. Então, Nossa Senhora enfeita. Quando a gente faz o pedido pra Nossa Senhora, ela enfeita todinho, entendeu? Pra Deus. É tipo isso, entendeu? E Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, a mulher mais santa que existe. A segunda na posição lá no céu, que a primeira é a Trindade, né? E tem os santos. Como é que funciona uma intercessão? É muito simples. Eu, se lembra naqueles dias que você tá ruim, o que é que você pede para as pessoas? Cara, reza por mim, por favor. É basicamente isso. Porque as pessoas que estão no céu, elas também podem rezar, entendeu? Elas, na verdade, elas podem, é melhor ainda elas rezar, porque elas estão em contato direto ali com Deus. Elas estão com a visão beatífica. Então elas pedem diretamente ali, entendeu? Então, quando você pede a intercessão de um santo, é justamente pedir para ele rezar por você, entendeu? É fazer súplicas por você. Então, nós, igreja militante, que é a igreja aqui da Terra, nós pedimos súplicas, intercessão às pessoas que já estão no céu. Agora eu esqueci o nome dessa parte da igreja, que a igreja já está salva, né? E essa igreja reza por nós. Essa parte da igreja reza, que está no céu, reza por nós. E ela também reza pelas almas que estão no purgatório. Nós rezamos também pelas almas do purgatório. Essas também estão salvas, mas ainda tem contas a pagar ali no purgatório. Entendeu? E aí a gente reza por elas. E aí você tem uma troca ali muito boa. Porque, cara, se você ficar rezando pelas almas do purgatório para elas serem libertadas mais rápido, né? Acabar a pena delas logo, na hora que ela sobe ao céu, ela vai estar muito agraciada, né? Muito agradecida pelo que tu fez, cara. Porque além da pena do fogo que tem no purgatório, que é a mesma dor que no inferno, a do fogo do purgatório, é a mesma dor, né? Mas lá você tem a esperança de ser salvo no purgatório. Já no inferno é a condenação eterna. Já no purgatório, a única porta de saída de lá é o céu. Então, uma das piores dores de lá é você não ter ainda a visão beatífica de Deus, a felicidade, que é ver Deus. Então, na hora que a alma do purgatório vai finalmente pro céu, cara, ela vai orar muito pela pessoa que tava orando para ela sair de lá, entendeu? Ela vai estar muito agradecida. Finalmente eu posso ver a Deus, cara. Então, cara, eu vou rezar por ti. Eu quero que tu tenha muitas graças na sua vida. O que você tem a dizer aos protestantes que acreditam nem um pouco nada disso? Tem muito protestante até que duvida da virgindade de Maria. Cara, para esses protestantes, eu não vou fazer aquelas brincadeiras tipo, se convertam. Se convertam, mas, cara, estudem a Igreja Católica. Mas não venha com má fé. Não venha querer pegar trechos da patrística e interpretar com a bunda. Eu já vi aquele cara dos 2 dedos de heresia. O Iago. É Iago. Thiago Martins. Cara, ele... É porque normalmente a gente diz pro protestante ler a patrística, né? Aí ele foi ler... Cara, ele leu com a bunda. Ele leu pedaços. Ele não leu os livros da patrística. Ele não leu. Ele leu alguém que leu e passou mentiras.
Que aquele cara tava contando só mentira nos vídeos dele sobre a patrística. Só mentira. Então, cara, leia a patrística, mas leia de boa fé. Tente entender o que está sendo dito. Entendeu? E outra coisa, a igreja, ela é feita de tradição, clero e escrituras sagradas. É simples isso. A tradição, ela não contradiz as escrituras sagradas. Por exemplo, tem coisas que tá na tradição, mas não tá na Bíblia. Porque na Bíblia, ela é um compêndio das coisas mais importantes, mas não quer dizer que vai estar tudo lá. Se a gente fosse botar todas as coisas da tradição católica, porque também as escrituras sagradas também são tradição, se a gente fosse botar tudo, cara, a gente ia andar com um livro de salas e salas. Não ia dar para transportar esse livro nem a pau. Se mesmo as Sagradas Escrituras, na época no começo da Igreja Católica, cara, ela ficava numa sala, entendeu? Era vários pergaminhos. Depois que foi diminuindo com o tempo, né, o tamanho desses pergaminhos, porque a gente foi aumentando as tecnologias. Mas hoje em dia, se a gente fosse ter escrito todas as nossas tradições, quer dizer, a gente tem muitas tradições que são escritas, as tradições escritas, mas também tem muita tradição que é oral só, entendeu? Da Igreja Católica. Se a gente fosse ter tudo isso no compêndio da Bíblia, porque a Bíblia é o quê? A Bíblia é um compêndio de livros, é uma coletânea de livros. Coletânea das Escrituras Sagradas, Bíblia Sagrada. Se a gente fosse ter tudo isso, né, como livro inspirado, cara, ia ficar um bololô inteiro, entendeu? Então tem coisas que a gente botar só na Bíblia, porque é a mais importante ali, ó. É 100% inspirado por Deus. Mas tem outras coisas que tá fora, que elas também são importantes, são parte da tradição. Só que a gente não vai botar na Bíblia, porque não precisa, simplesmente. E, por exemplo, qual é a parte? Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora. Não tá na Bíblia, mas tá na tradição. Pronto. Mas não contradiz o que está na Bíblia. Porque não contradiz o que está na Bíblia. Se a Bíblia não falou, só omitiu. Por exemplo, na Bíblia não está dizendo que, sei lá, que eu não posso peidar no meio da missa. Ou pegar a hóstia. Pronto. Na Bíblia não está dizendo que eu não posso chegar na igreja, pegar a hóstia e fazer um ritual satânico. Não tá dizendo. Mas você vai fazer isso? Não vai, não faz nem sentido. Então tem coisas que não tá escrito na Bíblia, mas tá na tradição, entendeu? Mas não contradiz o que tá na Bíblia. Tem partes nos evangelhos, né? Nos evangelhos, tem parte que, por exemplo, um dos evangelistas omite uma parte, né? Ele só não fala. Ele não contradiz o que o outro evangelista falou. Ele só não fala. E aí o outro evangelista vai lá e fala essa parte. Tá uma coisa contradizendo a outra? Não tá, ele só omitiu. Tem parte que tá na Bíblia, que não tá na Bíblia, mas tá na tradição. É simplesmente isso. É só estudar, gente. Se você estudar, você percebe, cara. Cara, a igreja, até os protestantes vê que tem protestante que é honesto, né? Ele vê, cara, a igreja é grandiosa. Os cantos gregorianos, as missas, as igrejas, tudo é grandioso. Então, cara, você acha que a casa de Deus, que Deus ia deixar a igreja verdadeira muito pobre? Não. Claro, uma igreja mais simples, mais de coração, também agrada a Deus. Mas uma basílica inteira feita de coração também é muito mais agradável a Deus. Mas ambas agradam, né? Mas tem graus de agradação, né? Que agradam a Ele. Simples assim. Se você estudar um pouco com boa fé, você percebe. Muitos protestantes hoje vêm se convertendo, entendeu? A maioria dos luteranos vem se convertendo. Os luteranos, por exemplo. Dos anglicanos também, eles vêm se convertendo porque eles perceberam, pô, eu acho que não tá certo essas reformas que a gente quis fazer, não. Eu acho que a Igreja Católica tá certa mesmo. É simples. Então, você comentou sobre as igrejas. Até as igrejas mais simples você percebe assim algo diferente, né? Quando na construção delas essas coisas. Não é tipo igrejinha simples feita assim de qualquer jeito. E, sei lá,
não é feio, é simples. Uma igreja simples, mas você percebe que tem alguma coisa, assim, bem feita. Tem amor nela. Tem literalmente amor nela. Tem amor na madeira que foi feita para os bancos. Tem amor em toda a estrutura que foi feita aquela igreja. É simples, mas ao mesmo tempo é feito com amor. A igreja muito linda também é feita com amor, só que ela dá mais glória a Deus. É simples assim. Uma igreja simples, ela também vai dar glória a Deus. Mas você sabe que tem uma diferença entre a igreja simples e a igreja mais bonitona. Né? Uma vai dar mais glória, todas dão glória. Ambas dão glória, mas uma vai dar mais glória, uma vai ser mais apetitosa a Deus, digamos assim. Mais agradável. Agora eu tô me lembrando de uma questão que eu vi uma vez. Não sei se foi com o Padre Paulo Ricardo, mas é a questão sobre as pessoas do Antigo Testamento, se elas eram consideradas santas ou não, né? Porque ninguém chama Moisés de São Moisés, por exemplo. São Abraão, São Noé. São Davi, São Moisés, eles são santos mesmo. Normalmente a gente só não usa o prefixo são, né? Mas eles são considerados santos pela Igreja Católica, sim. Eles só não sofreram o processo de canonização, né? Etc. Mas são santos, entendeu? Tipo, só que tem algumas pessoas que não são santos. Pelo que eu lembro, Salomão não é santo. Sim, eu acho que o único que, sim, será mais do antigo, será antigo para o Novo Testamento. Basicamente ele conviveu com Cristo e considerado, que é chamado de santo é São João Batista. Ele é o último profeta. Ele é o último profeta. Que depois veio o próprio Deus, né? Então, ele é o último profeta, depois veio o próprio Deus, né? E é isso. Ele foi baseado no aniversário de São João Batista, quando ele nasceu, que tomaram como base para os padres dos primeiros séculos, né? Que tomaram como base para dizer que Nosso Senhor nasceu realmente em 25 de dezembro. Cara, mesmo que fosse a Igreja Católica, mesmo se a Igreja Católica tivesse pegado um feriado pagão para santificar ele, né, tipo, botar algo católico nesse feriado pagão para tentar santificar, ainda assim não teria problema. Porque não tem problema santificar, entendeu? Você pega uma cultura que é pagã, você tira a parte ruim e santifica a parte boa. Pronto. Mas não foi isso que aconteceu. Nesse caso, realmente não foi isso que aconteceu. Nosso culto de que, quer dizer, o nosso pensamento de que Nosso Senhor nasceu realmente em 25 de dezembro é justamente por causa dos padres da igreja, né? Da tradição católica, né? Que vem desses padres da igreja, que dizem que ele nasceu realmente em 25 de dezembro, justamente por causa desses estudos que eles fizeram, baseado no dia que São João Batista nasceu, que tal e tal e tal, que lá na Bíblia diz que São João Batista nasceu em tal tempo, aí Jesus Cristo nasceu tanto tempo depois de São João Batista. Aí eles tomam como base e tal. Agora eu não vou conseguir dizer com certeza. Mas é essas coisas, entendeu? São João Batista foi um ótimo santo. Agora as duas últimas perguntas aqui. A primeira é: qual conselho que você passa para aqueles que gostariam de se converter? Cara, começa com um texto. Muito importante. No começo e no final da sua vida, o texto vai continuar sendo importante. Você começa com um texto, se conseguir evoluir para um rosário, e é isso aí, entendeu? O texto é o mais importante para começar. Que é uma oração, uma devoção muito forte. E outra coisa é estudo catecismo. A parte mais importante da vida de um católico é estudar o catecismo. Mais importante, é o livro mais importante para o católico é estudar o catecismo. Por quê? O que é o catecismo? Ele é o resumo da doutrina católica, dos dogmas da fé católica. Pronto, da igreja.
Simplesmente. Você pega lá Você pode pegar o catecismo menor de São Pio X, que ele é muito bom. Ele tem, sei lá, 70, 80 páginas. Depois você pode pegar o catecismo do Concílio de Trento, muito bom também. Ou o catecismo de São Belarmino. Pelo que eu sei, ele é bom também. E é isso. E aí você vai... Se você não é batizado, vai se batizar. Se você ainda não fez a primeira comunhão, como eu, você vai ter que fazer a catequese na igreja, possivelmente. O que é que você faz? Hoje em dia, os catequistas realmente dão uma porcaria em sua maioria. Então você vai na catequese e não presta atenção no que o catequista está dizendo, porque muito possivelmente ou ele vai te ensinar errado ou ele não vai ou vai te ensinar alguma besteira. Então você não presta atenção no que o catequista está dizendo, mas na hora que chegar em casa, pega o catecismo e estuda. Pega o negócio, lê, anota, estuda, tem aquilo gravado na sua mente. Aí depois você vai fazer o ritual, depois que terminar a catequese da igreja, você vai fazer o ritual da primeira comunhão, depois você vai fazer a crisma. De novo, você vai preferir estudar sozinho do que ouvir a besteira que o catequista vai falar, porque normalmente o catequista é realmente ruim, a maioria dele, e vai estudar sozinho, vai fazer a crisma, e é isso aí, entendeu? No momento que você já tem a crisma, já tá tudo encaminhado. Aí você vai, comunga sempre, vai na missa todo domingo para fazer o preceito dominical, comunga na sexta, né? Mesmo no começo da sua conversão, você pode na sexta se abster de carne de boa, beleza? E aí você vai, comunga, sempre confessa no mínimo, sei lá, uma vez a cada 15 dias, ou cada vez um mês. E é isso, entendeu? E tenta se santificar, tenta lutar contra o pecado. Se tu sabe que alguma coisa é errada, sabe que algo é pecado, então luta contra ele. Porque essas coisas você aprende que é pecado no catecismo. E aí na hora que você vai fazer o exame de consciência, né? O exame de consciência é complicado. Você procura na internet. Tem uns exames de consciência na internet que eles pegam, né? Tal mandamento. Aí eles fazem séries de perguntas. Você fez tal coisa? Você tem algum agravante? Aí você anota, caderninho, chega no dia, no padre, na confissão, confessa. Se você por acaso, alguém que já tinha sido batizado, né, e vai voltar agora a ser católico, aí você vai ter que fazer uma confissão geral, né? Você vai ter que fazer a confissão, vai ter que fazer um exame geral de toda a sua vida e escrever tudo e confessar uma confissão geral para o padre. Se você vai se batizar ainda, na hora do batismo, todos os seus, incluindo o pecado original e todos os seus pecados que você fez durante a sua vida, a culpa deles vai ser apagada de você. Então tá tudo de boa. Tá ligado? Depois disso, você continua procurando se santificar, lê vida de santo. Durante o começo da sua confissão, também lê vida de santo. Obras de piedade, obras, entendeu? Vai tentando se santificar, vai tentando buscar as virtudes, humildade. Humildade é é a mais importante. Entendeu? Se todo mundo procurasse se santificar, a igreja, todo mundo da igreja já seria santo. Se as pessoas não ficassem toda hora palpitando na vida dos outros, claro, tem os católicos. Eu mesmo não gosto muito de católico porque os caras é tudo errado, né? Tem a vida toda errada. Mas eu vou dar um conselho ou outro. Não é para eu ficar me preocupando com a vida dele como se eu fosse pai e mãe dele. Você tem que se ligar em você. Se todo católico se ligasse em você, em si mesmo, procurar se santificar, todo mundo já seria santo. Todo o corpo da igreja. Para mim, por exemplo, eu teria que fazer a confissão geral. Sim, sim. É como que é? Eu tenho que ver toda a minha vida? O que seria? Faz quanto tempo você não se confessa, por exemplo? Você tá voltando agora a ser católico? Na real, eu só me confessei uma vez na vida, que foi na primeira comunhão. Eu tenho muito.
coisa pra Então, confessar, sabe? se você vai. Se você, por acaso, está se convertendo agora, vai voltar agora à fé católica, você vai ter que fazer um exame geral. Posso até te mandar no seu privado um textinho que é o de exame geral para você verificar, né? Aí vai ter as perguntinhas lá e você vai marcando, vai fazer. E aí você vai ter que ver de toda a sua vida. Tem outra coisa, né? Você vai ter que dar mais. Como é uma confissão geral, é de toda a sua vida, com certeza você não vai ter certeza dos números de vezes que você fez tais pecados. Então você bota mais ou menos ali, entendeu? Um número aproximado, entendeu? Mas o cara que tem certeza, aí o cara bota, fez o pecado solitário 10 vezes. O cara tem certeza, bota lá. Então beleza. Sei alguns que eu cometi, mas a quantidade, por exemplo, não sei. Aí você bota mais, um valor mais ou menos, entendeu? Um valor mais ou menos. E aí você faz e vai tentando se santificar, entendeu? Vai tentando melhorar, vai tentando parar com esses vícios. E é basicamente isso. Então, na hora que você vai fazer o exame de consciência, você bota mais ou menos. Cara, não sei quantas vezes eu fiz isso. Eu acho que foi, sei lá, se é toda a minha vida, eu acho que eu, sei lá, eu menti 400 vezes. Eu pequei contra a castidade, sei lá, umas 200 vezes. Você bota um número aproximado porque você não vai ter certeza mesmo, entendeu? Aí, Deus perdoa. E como no seu caso, como você está se aproximando, parece que você está se aproximando agora de novo à fé católica, você, né, na época, eu tenho quase certeza que você não estudou muito bem, não prestou muito bem atenção ao catecismo, então você vai ter que estudar de novo, né? É o ideal para você e ver a vida de santo, cara. Assim, eu fiz primeira comunhão, mas eu não terminei a crisma. Então, aí você vai ter que fazer a crisma, entendeu? E vai ter. Aí você estuda. Você estuda o catecismo, presta muito bem atenção dessa vez, e aí começa a fazer a crisma na igreja, né? Estuda a vida de santo, quer dizer, vê a vida de santo, vê as virtudes e tal. Tipo, tem o Filoteia, muito bom para a vida espiritual. É um dos mais importantes para a vida espiritual, para tu começar uma vida espiritual. Se quiser, eu te mando o PDF. Agora a última pergunta aqui. Aqueles que não possuem fé, o que devem fazer para consegui-la? Um cara que tá com um problema de fé, você pergunta, né? Um cara que tá cabaleando na fé, tipo, sabe que Deus existe, mas tá tipo, cara, será que Deus não abandonou a gente? E pra esse tipo de cara que tá com pouca fé, com fé abalada, tem um livro muito bom, que é o livro da confiança. Eu vou ver aqui o autor dele, só um momentinho. É um livro ótimo, ótimo, ótimo. O meu diretor espiritual, ele me recomendou, né? Eu vou ler ele depois que eu ler Filoteia. A Filoteia. Deixa eu ver aqui. O livro da confiança do padre Thomas de Saint, né? Como é escrito a palavra santo em inglês, Laurent. Esse é o nome do autor. E é um livro muito bom para você recuperar a confiança em Deus, basicamente, entendeu? É um livro muito importante. E também um outro livro muito bom, que esses dois basicamente se complementam, digamos assim, né? Deixa eu ver bem aqui o nome. A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, do padre José Tissotti. Muito bom também. E além disso, claro, é o conselho que eu já dei desde o começo. Cara, começa rezando o texto. O texto é literalmente a devoção mais forte. Se você rezar o texto, você tá na mão de Deus. Tipo, você tá debaixo da asa de Nossa Senhora, entendeu? Reza o texto todo dia e os negócios começam a melhorar. Literalmente. Tem muito cara que eu mesmo, na hora que eu começo a campalear tipo, 1, 2, 3 dias sem rezar o texto, já começa errado na minha vida. Já começa a cair em pecado, já começa tudo. Tem muito amigo meu que eu já vi o relato dos caras. Na hora que eles dão uma cambaleada na reza do texto,
ferrou, entendeu? Tipo, ferrou. Então, isso é muito importante. E agora, quais seriam suas considerações finais e também alguma sua página no seu canal no Telegram, enfim, se você tem algum canal no YouTube, alguma coisa assim, a você divulgar também, divulgue. Então, eu tenho no Telegram um canal chamado Confraria São Luís Nono. Tudo minúsculo, né? O arroba do canal é tudo minúsculo. O Luiz, né? Deixa eu só ter certeza aqui. É IS, não tem Z. Então é IS e não tem nenhum acento. E a parte do nono, né? É em algarismo romano. Então é IX. Tudo minúsculo. E aí tem um grupo que é vinculado a esse canal. Também é um grupo que todo mundo fala lá. O canal já tem 400 e poucos membros. O grupo já tem 108. E lá é basicamente é a mesma escrita do arroba do canal, só que bota chat antes. Então é arroba chat Confraria São Luís Nono pro grupo. A minha consideração final, cara, é que o cara que tá na fé católica, o cara que tá tentando se santificar, mesmo que ele tenha 1000 cruzes em cima dos ombros dele, com a graça de Deus ele consegue carregar. Igual a vida de Jó. A vida de Jó ele sempre foi um cara devoto. Ele tinha tudo na vida dele. Perdeu tudo. Tudo. Até a própria saúde ele perdeu. E continuou tendo confiança em Deus e amando a Deus. E no final ele recebeu tudo de volta. Então ter confiança em Deus, cara, ter Deus como auxiliador é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Se você quer andar com as próprias pernas, você se ferra. Além de você se ferrar na vida, você se ferra depois da vida. Porque se você não está em comunhão com Deus, né? Se não acredita em Deus, não está em comunhão, não está em estado de graça, você vai para o inferno, meu amigo. É simplesmente isso. Se você não segue as leis que Nosso Senhor nos deu, você vai para o inferno. Você vai para a dor eterna. Você já imaginou o que é estar no fogo eterno? Eterno, para sempre, na dor do inferno. Eternamente. Mesmo que você seja uma pessoa que tenha pouco amor por Deus, por si própria, você não aceitaria estar no inferno para sempre. Então você já começa tipo, cara, então é melhor eu seguir a Deus. Aí na hora que você começa a seguir a Deus, você começa, mesmo você sendo uma pessoa de pouca fé, talvez você comece a sentir realmente o amor, tipo, pô, é verdade, ele só quer o melhor para mim. Então, né, é melhor eu seguir ele. Foi uma ótima conversa com você. Agradeço a sua participação. Eu que agradeço você ter me chamado no seu podcast. E mais uma vez reiterar o agradecimento ao Molly por fazer a ponte, fazer a ligação entre nós aqui. Então é isso aí, pessoal. Falou, Zé. Muito obrigado, galera, pela atenção.